Agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 22, a partir do verso 23, nos falam a respeito da ressurreição. Ontem, domingo, que o Senhor Jesus ressuscitou, a Páscoa cristã, onde o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Mateus 22, 23 diz: No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Encontramos esse diálogo com os chamados saduceus. Os saduceus era um dos movimentos religiosos partidários da religião dos judaísmo. Os saduceus consideravam os livros de Moisés como os únicos sagrados, e eles não criam na ressurreição. Nós vemos nessa parte onde eles disseram para o Senhor Jesus: Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5, nós encontramos essa lei sobre laços familiares perpétuos. E a palavra de Deus nos diz: quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará obrigação de cunhado para com ela. Nós vemos essa ordem que Moisés estava dando, e podemos chamar isso de famílias perpétuas. Existiam 5 ordens para essas famílias. Quando um irmão casado morrer, sem ter deixado filhos, o irmão vivo receberá sua mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. O filho primogênito de tal união terá o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Isso é o que encontramos no capítulo 20 de Deuteronômio, verso 6. Se um homem recusar tomar sua cunhada, então ela levará o caso perante os anciãos de sua cidade para ser julgado. É o que nós encontramos
no verso 7 de Deuteronômio 25. Os anciãos chamarão o homem e falarão com ele para saber por que não tomou sua cunhada. Isso está no verso 8. Se ele persistir em não cumprir com sua obrigação, de acordo com a lei, então a cunhada virá até ele na presença dos anciãos, descalçará os seus sapatos, cuspirá em seu rosto e dirá que tal desgraça se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. O seu nome em Israel será chamado a casa do descalçado. Então era uma situação em que o Senhor Jesus, conhecedor do Antigo Testamento, ele se viu com essa inquirição dos saduceus sobre esta importante situação em que a lei de Moisés observava, e nós vemos na história de Ruth, a Moabita, isso acontecendo. Então, os rabinos ensinavam que se uma mulher tivesse 2 maridos nesta vida, ela ficaria só com o primeiro na ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer sobre essa situação, voltando para Mateus 22, 29, o Senhor disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Como que dizendo, vocês estão enganados, se pensam que na vida eterna haverá casamentos como nesta vida, e por crerem que não existe ressurreição. É o que eles tinham em suas mentes, em suas crenças. Não havia ressurreição. Então o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para este grupo, para este partido judaico: vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus para ressuscitar os homens. Homens e mulheres, na ressurreição, não se casarão. E o Senhor vai dizer, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Essa palavra, ela é muito importante para a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que nos mostram a imortalidade da alma, a imortalidade do corpo e a glorificação do corpo, quando o Senhor Jesus nos diz categoricamente: mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, o propósito do casamento é povoar a terra e manter a espécie. Santos ressurretos, aqueles que já partiram, e anjos não morrem e não precisam se casar para proliferar a espécie, porque no céu não haverá mais morte. Por isso não existe casamentos entre anjos ou homens e mulheres ressurretos. Por isso é importante, neste domingo que estivemos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, entendermos essa importante palavra, esse ensino que o Senhor Jesus deixou. Diz ainda no verso 31 de Mateus 22, e acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido
o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Essa citação que o Senhor Jesus fez, eu sou o Deus de Abraão, foi dada para Moisés, quando Moisés teve aquele encontro com Deus ali na sarça ardente, e Deus se identificou para Moisés, dizendo que ele era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o que sou. E dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo usou para comprovar sua afirmação para esse grupo de pessoas judaizantes. Se o Senhor Jesus afirmou que estes 3 homens ainda estavam vivos, milhares de anos após suas mortes físicas, então todos os que deixam de viver entre os mortais ainda estão vivos. Como os saduceus acreditavam numa aniquilação eterna com a morte, então a resposta de Cristo de que os mortos ainda estão vivos e que Deus não é Deus de corpos mortos, mas sim de almas vivas, não somente refutou a doutrina da aniquilação, mas também provou que eles não conheciam as Escrituras. E nós temos grupos religiosos que ensinam essa aniquilação. Então tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com certas interpretações erradas da palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus, nesse texto, ensina a imortalidade da alma e que Deus é o Deus de todas as almas dos mortos. Então, isso é uma doutrina importante. E o Senhor repetiu isso em Lucas, capítulo 20, verso 38. Ele diz: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para Ele vivem todos. Então, Ele é Deus das almas vivas e imortais de todos os homens, porque todos vivem por Ele em alma e espírito. Isso prova-nos que as almas e os espíritos são imortais. Por isso, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, mas o homem encoberto no coração, e aí Pedro vai falar uma palavra importante, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esta palavra incorruptível, no grego significa apartartos. É traduzida como incorruptível para a alma e espírito do homem, para a coroa dos homens, para o futuro corpo ressurreto, para nossas heranças celestiais, para a palavra de Deus, para Deus, é imortal para Deus. Portanto, temos uma prova definitiva que o homem interior é imortal, assim como Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele deixou muitas provas que ensinam a imortalidade da alma.
e que Deus é o Deus de todas as almas dos mortos. E, na conclusão, diz que as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então, tal sabedoria, ela também é prometida para você, prezado ouvinte da palavra do Senhor. Peça a Deus que a todos dá deliberadamente e que essa importante e fundamental pilar de doutrina, que é a ressurreição, que Cristo foi vitorioso sobre a morte, possa fazer parte da sua vida e você entender que nós estamos aqui simplesmente de passagem. Como diz a palavra do Senhor, somos peregrinos e forasteiros e precisamos do Senhor Jesus Cristo, daquele que veio trazer vida, vida em abundância e vida para todos sempre, vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém.